Boa noite, igreja. Boa noite. Glória a Deus por esta noite maravilhosa. O Senhor nos concedeu vida, estamos respirando, nossos pulmões funcionam, nosso sistema sanguíneo, circulatório, digestório, tudo funcionando, e Deus nos dá a graça e a maravilha de estarmos aqui mais uma vez. Tivemos pela manhã aqui uma celebração tremenda, maravilhosa, estudamos a lição número 9. A nossa ministra de Educação Cristã apresentou um estudo muito participativo de todos, lemos vários trechos da Bíblia, foi tudo explicado. Quem esteve aqui aprendeu muito, eu aprendi muito, eu creio que você também foi muito abençoado nesta manhã. E voltamos agora à noite para cultuar o nosso Deus. Hoje é o último domingo de maio, dia 31 de maio, e está encerrando a celebração do mês da família lá na Piba, e com isso o nosso pastor estará de volta aqui no mês de junho, numa assistência maior à nossa igreja, né? E nesse mês a igreja teve vários pregadores, né? Como eu falei pela manhã, né? Eu preguei, o nosso seminarista Diogo pregou, a nossa ministra de Educação Cristã, Lucimere de Oliveira, pregou também, e alguns pastores visitantes, pastor Tremilson Meirelles, pastor Rafael Cardoso, e a obra de Deus aconteceu e prosseguiu, e fomos abençoados grandemente nesse mês de maio. Creio que a Piba também foi abençoada grandemente com a presença maior do pastor Jonas Viana lá, e nós também fomos abençoados porque a obra de Deus não para, a obra de Deus não pode parar, e a primeira igreja batista em Fazendinha é uma igreja dinâmica, é uma igreja que trabalha. Podemos ser até poucos, mas nós somos unidos e nós somos animados e somos entusiasmados com a obra de Deus. E hoje pela manhã nós tivemos nosso café da comunhão. Você que não pôde vir de manhã ou que não teve oportunidade, nós tivemos o café da comunhão, que acontece agora sempre no último domingo de cada mês. Então se prepare, no último domingo de junho teremos novamente o nosso café da comunhão para a gente bater papo com os nossos irmãos, né? Rir um pouquinho, se alegrar, contar experiências e ter um momento assim, de descontração. E é isso mesmo, a nossa igreja gosta de manter esse vínculo, né, entre os irmãos, e isso vai continuar e vai crescer cada dia mais. Glória a Deus por isso. Você é muito bem-vindo aqui, e você está vendo que a nossa igreja está diferente, né? A textura maravilhosa aqui já está um ambiente um pouco diferente, não está pronto, ainda falta algum recorte ali de branco neve entre a parede e o teto, você vê que tem alguma falhazinha, mas isso será feito durante a semana, e brevemente já encerraremos aqui a parte de dentro e vamos pegar esse corredor aqui que vai para a salinha das crianças, né? Que a pintura está um pouco deteriorada ali embaixo, então vai ser arranjado ali, esse corredor vai ser pintado, e talvez também a salinha das crianças também vai receber mais uma mão de branco neve para ficar bem limpinho, né? As crianças já têm um ar-condicionado, eu cheguei e já liguei lá, já está ligadinho para ficar fresquinho, né? Para quando chegar em mim vai ficar suave, né? Bem fresquinho e gostoso. Então, então nós vamos continuar a nossa atividade e vamos adorar a Deus agora lendo um texto da palavra de Deus. Sempre gostamos, né? Não é nenhuma rotina, não é nenhum manual da Convenção Batista Brasileira, nem da Convenção Batista Fluminense e nem da Associação Batista Litorânea, mas nós gostamos sempre de iniciar as nossas celebrações, os nossos encontros com a leitura da palavra de Deus, porque é um alimento para a nossa alma. E hoje nós vamos ler alguns versículos do Salmo de número 5. Vamos utilizar nesse momento a versão Almeida, Revista e Atualizada, ou seja, a ARA, Almeida, Revista e Atualizada. Vai ser uma leitura que faremos do verso 1 ao verso número 5. Vamos acompanhar a projeção que será feita. Salmo número 5, versículo 1 até o versículo número 5. Glória a Deus. Hoje nós temos de volta a nossa irmã Lúcia Giovanni, que estava enferma, ela já chegou aqui nas dependências, está indo ali atrás um pouco, mas daqui a pouco ela entra e nós estamos muito felizes
ser debilitada, até de se levantar, né? Até de caminhar pela própria residência, mas graças a Deus a irmã já está podendo caminhar um pouquinho e alegra o nosso coração ter os irmãos Jorge e a irmã Lúcia aqui conosco nessa noite. E por isso podemos nem comer nem nada do irmão Jorge e da irmã Lúcia, mas como todo culto no coração do crente é de gratidão, podemos até dizer, né, irmã Lúcia, que é o culto de ação de graças também, pelo restabelecimento da irmã. A irmã está podendo ouvir a igreja, glória a Deus. A irmã quer a palavra? Então nós vamos ouvir a nossa irmã Lúcia Tivani, porque nós estamos muito contentes. Glória a Deus. Quer saber? Boa noite, irmãos. Eu estou muito feliz, né, por estar aqui, porque inclusive está sendo um desafio para mim. Eu tive, assim, do nada, um problema seríssimo, surgiu um problema seríssimo no joelho esquerdo e depois desencadeou, foi só piorando. Eu não conseguia andar, nem pisar com o dedo no chão. Foi muito difícil, fiquei uns 20 dias sem sair da cama, não podia sair da cama, né? E até usando fraldas. Posso falar porque eu sei que eu estou entre irmãos. Não podia, não tinha a menor condição, meu marido me levando para o banheiro para tomar banho, enfim. Foram dias de provação, dias que a gente não espera, aquilo que a gente está bem hoje e no dia seguinte, do nada, a gente está ruim. Mas velho é assim, velho é assim. O velho está ótimo, está muito bem. Estou falando velho, não é velho mesmo. A pessoa vai falar idosa, velho. Então o velho está bem, está ótimo. No dia seguinte já está ruim. No dia seguinte já está roncando. No dia seguinte está aí, assim mesmo. Então, mas foi uma surpresa para mim, porque a minha irmã tem problema de joelho desde criança. Eu nunca tive. E eu brincava com ele: você não vai brincar, você não vai subir na árvore, porque você está com problema de joelho. Eu não tenho. Então, conclusão, a minha irmã continuou com problema de joelho, ela tem problema até hoje, de joelhos, e eu que nunca tive, acertei. Então, assim, mas irmãos, é normal, eu dou glória a Deus todos os dias, só que quando estava assim, numa dor terrível, daquelas que você sabe que você vai desmaiar, porque a dor é insuportável. Eu só dizia assim: Senhor, se der para dar uma aliviadazinha, mas é só um pouquinho, porque eu não estou aguentando, eu acho que eu vou desmaiar. E esse Deus que a gente crê, esse Deus que a gente fala, que a gente pega, está na palavra, é um Deus tão verdadeiro, ele é tão real, ele é tão real, ele é tão especial, que ele não só ouve, mas ele atende. Então, Deus me deu alívios assim, imensos, grandes demais. Então, eu ficaria aqui umas 2 horas, lógico que eu vou ficar nem muito mais, mas eu ficaria aqui umas 2 horas. O pessoal diz que eu falo demais, eu falo mais ou menos. Então eu ficaria aqui muito tempo falando as experiências que eu tive com Deus em toda essa trajetória que eu tive com esse problema nesse joelho. E depois, para piorar só um pouquinho, fiquei com problema no outro joelho também. Então, assim, como eu disse no início, velho é assim mesmo. Então, depois que, além de eu estar um pouquinho melhor, fiz uma infiltração que piorou. Aí, desculpa que eu não gosto de ficar assim, não. Então, depois que melhorou um pouquinho, aí eu tive uma infecção intestinal. Eu fiz o favor de comer um empadão de camarão podre. Eu fiz o favor para mim mesma.
estragaram. Então foi assim, aí que piorou. Eu não sabia o que doía mais, se era o intestino ou se era o joelho. Não sabia. O sofrimento era enorme. Então o pastor Jonatas, com muito carinho, a irmã Nicéia, com muito carinho, queria que alguns irmãos fossem me visitar. Eu disse assim, por favor, não venham me visitar, porque eu estava, não é que eu não quisesse receber os irmãos, por isso que eu estou aqui, mais para falar isso, é que o meu estado físico era muito desagradável. Ficava no quarto, no meu quarto, eu não saía do quarto. Aí no meu quarto eu subi uns degraus e eu não saía do quarto. Então a gente fica com o humor um pouco alterado, né? Assim, alterado que eu digo, você não tem vontade de nada, você não tem vontade, eu não queria nem olhar para o meu marido, eu tinha que olhar porque ele queria me ajudar. Então o que acontece? Então a gente fica mesmo assim muito. E já pensou você receber irmãos, ao invés de, eu sempre fui muito risonha, sempre muito falante, aí, oi irmã, você tá? Bem. E quer dizer, então eu falei, não, eu não posso ser antipática, eu nunca fui antipática, então eu não queria ser, mas eu agradeço imensamente cada oração por mim. Agradeço demais, mas demais, porque me fizeram muito bem. Amém. Eu tenho certeza absoluta que Deus, Ele olhou para mim e disse assim, tem muita gente orando por você, Neguinho, então eu vou fazer algo por você. Então eu agradeço muito, 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 de todo o meu coração, as orações que o pastor e cada irmão fizeram por mim. Amém. Muito obrigada, que Deus abençoe a cada um. Eu estou andando um pouquinho assim, eu estou mais assim completa, que eu tenho medo de cair nos degraus, mas em casa eu estou ponto e vírgula. Você conhece ponto e vírgula? Ponto e vírgula, ponto e vírgula. Então em casa eu estou ponto e vírgula, mas quando eu saio assim, aí eu tenho que fazer só o ponto, que aí não é essa aqui. Então, mas muito obrigada mesmo, de todo o meu coração. Terça-feira eu vou fazer uma viagem a Minas Gerais. Imagina, eu, minha irmã, meu marido e o marido dela, e para casa da minha filha. Relutei muito com isso, porque já pensou, você vai para casa de uma filha, de neta, para ver os netos, aí ponto e vírgula, mais para ponto do que vírgula, quer dizer, mais sentada, mais deitada, porque não vou sair certamente, não vou passear, coisa nenhuma, mas só estar um pouquinho com eles já vai me fazer muito bem. E eu vou sair um pouquinho desse tempo de prisão. Então, muito obrigada, irmãos, muito obrigada. Deus a todos abençoe. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos então, antes da leitura do texto bíblico, vamos fazer uma oração? Vamos agradecer a Deus, né? Porque o Senhor tem feito milagres, né? O Senhor tem feito milagres, nós cremos em milagres, né? Vamos orar então. Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento tão especial, Pai, quando a tua filha pode retornar à tua casa para cultuar o teu nome. Sabemos que ela já cultuou e mantém o seu culto em casa, mas ela está alegre e nós estamos alegres também, porque ela pode agora retornar a Deus para se unir a nós aqui em oração, nessa celebração. Obrigado porque ela está se restabelecendo e te pedimos, ó Pai, que tu continues operando na vida dela, ó Pai, nos projetos dela, Pai, na sua saúde, na viagem que ela fará, Deus, para reencontrar seus familiares, sua filha, netos, ó Pai. Abençoa, Pai, que ela seja bem sucedida nesta viagem. Abençoa o irmão Jorge também, dá a ele, ó Deus, condições para continuar, ó Deus, ajudando a sua esposa, meu Pai. Ó Deus, obrigado por essa reunião nesta noite, nesse culto em ação de graças. Te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus.
Almeida Revista Atualizada. Dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras e acorde ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Amém? Deus meu, Deus escuta o nosso clamor, Ele ouve a nossa voz, Ele te implora a Deus, como diz o salmista. Vamos cantar agora o hino de louvor ao Senhor. Dessa vez vamos ler o cantor cristão, ou ler a projeção, do hino de número 15 do cantor cristão. Exultação é o título do hino. Cantor cristão número 15. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. por nós todos Deus.
manancial, eu tenho sede de ti. Vamos ficar em pé agora para esse louvor? Só quem pode, né? Irmã Lúcia pode fazer a caixinha. Os que puderem ficar em pé ficarão. Os que não podem vão louvar da mesma maneira em que cidade sentados também. Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias. Tem mais que um desejo. Tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom. Manancial. Quem é o manancial, gente?
Quem é o manancial? Quem é a fonte de vida? Jesus, né? É o nosso Senhor Jesus. Ele é a nossa fonte de vida. Glória a Deus. Vamos louvar agora o cantor cristão. Vamos cantar um hino. E enquanto esse hino é cantado, se você veio preparado, você pode entregar seu dízimo, sua oferta, ou usar o QR Code que está em frente aí do seu banco, tá? Você pode usar o meio digital ou o meio físico mesmo, se você veio preparado. Vamos cantar agora o hino 277. É isso, irmão José? Ai, é 239. Vamos cantar o hino 239 com o cantor cristão. A Luz do Céu. Um hino muito conhecido, bem antigo. Graças a Deus, a nossa igreja, ela canta louvores atuais, canta louvores dos anos 80, né? Nós somos bem assim, vintage também, né? Anos 80, anos 90, mas também cantamos louvores do século XIX também, né? Como esse hino, A Luz do Céu, né? Maravilhoso. O problema não é a autoria do hino, o problema não é a data que ele foi feito, a questão maior é a unção de Deus, a letra que nós cantamos, não é isso? O que nós cantamos é isso que glorifica a Deus, o que está no nosso coração, que está subindo ao trono da graça. Então vamos cantar A Luz do Céu, 239. Enquanto isso, você pode entregar sua oferta se você veio preparado. Tu anseias hoje mesmo a salvação, tens desejo de banir a escuridão. Abre então de par em par teu coração, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar. Cristo, a luz do céu em ti quer habitar, para as trevas do pecado dissipar, teu caminho e coração iluminar. Deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar. Que alegria dar ao brilho dessa luz, vida eterna e paz no coração produz. Ó, aceita agora o Salvador Jesus, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar. Glória a Deus mesmo. É a luz do céu que tem que entrar na minha vida e na tua vida. Não vai sair. Eu já sei que Jesus hoje já entrou, mas temos que deixar a luz entrar todo dia. Temos que permitir a atuação do Espírito Santo em nós todos os dias. Nós não podemos resistir à voz do Espírito Santo. Temos que ter o coração aberto para o que Deus faz e quer fazer na vida de cada um de nós. Glória a Deus. Vamos orar pelas crianças? Chamar aqui a tia Priscila, vamos chamar as crianças para orarmos. Que Deus abençoe a tia Priscila, abençoe o Noah, abençoe a Rebeca também, e outras crianças da nossa rua que não estão aqui,
mas que podemos orar por elas também. Amém? Amém. Amém. Graças a Deus. Eu vou pedir, irmão Jorge, vamos orar pelas crianças. Pode vir aqui. Vamos orar pelas crianças para que eles tenham um ambiente gostoso, um culto abençoado em nome de Jesus. Senhor Deus, Senhor Pai, obrigado, Senhor, por esse momento que estamos aqui. Esteja abençoando a cada um de nós, esteja abençoando também as crianças, Senhor, que terão mais um aprendizado da tua palavra, cultuando a tua palavra. Esteja abençoando a cada um de nós e obrigado, Pai, pelo teu grande amor para conosco. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador e Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Chegou agora o momento de nós ouvirmos a palavra do Senhor. Nós vamos ouvir a palavra de Deus e quem vai nos abençoar hoje é o nosso seminarista, irmão Diogo de Assis. E para isso, eu convido para vir aqui à frente para fazer aquilo que Deus já colocou no coração dele para nos abençoar. Amém? Boa noite. Boa noite. Boa noite, meus irmãos. Deus é bom. Estou muito Glória a feliz que, na verdade, fui muito feliz quando veio os irmãos aqui, mas a surpresa de poder ver irmãos aqui realmente é um bálsamo nos nossos corações. Eu fico muito contente de ver irmão aqui, ver que Deus tem cuidado dele. Estou muito feliz mesmo, muito feliz, porque a resposta é oração. Essa igreja estava orando pela irmã e ver a irmã bem, estar de pé, até aqui nos ajudou, Senhor. Maravilhoso. Obrigado por ter vindo. Muito obrigado. A irmã veio para receber, mas na verdade a sua presença nos agrada muito aqui. Muito obrigado. E é pedir o Samuel que projetasse para mim Atos, capítulo 16, Samuel, a partir do verso 23, NVI, por favor. 16, a partir do verso 23. O pastor pregou no sermonário, a igreja que queremos ser, sobre esta passagem, e na ocasião a gente aprendeu muito mais a respeito de Paulo e Silas nessa passagem. Hoje a gente vai botar o foco um pouquinho no carcereiro. Vamos ver que lição Deus tem para nós na noite de hoje. Diz assim a palavra de Deus: depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, lançou-os no cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembaiou a espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Paulo, porém, gritou: não faças isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então, levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Em seguida, pregaram a palavra de Deus e a ele e a todos os da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então, levou-os para sua casa e serviu-lhes uma refeição. E com toda a sua família, alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram soldados ao carcereiro com esta ordem: solte estes homens.
só técnica. Eu, como de costume, gosto de introduzir, né, de fazer uma introdução ao contexto histórico, para a gente entender. Sei que muitos irmãos já conhecem, mas como essa pregação, esse culto, como de costume, normalmente de domingo é gravado, pode chegar de repente a alguma outra pessoa que não entende de repente o contexto que essa passagem diz. Nessa ocasião, Paulo e Silas, eles tinham tirado, expulsado um espírito de adivinhação de uma jovem, e esse foi o crime hediondo deles, né? O famoso, o crime aterrorizador que eles fizeram, tirar o espírito de adivinhação de uma jovem. Cidade de Filipos. Uma outra informação também muito válida também é que nesse capítulo acontece algo teologicamente muito agradável. O escritor de Atos e do livro de Lucas, que foi a mesma pessoa, ele, nesse capítulo, ele se inclui dentro da narrativa. Até então ele vem narrando na terceira pessoa, só que nesse capítulo ele se inclui. Vocês querem ver uma coisa? Coloca o verso 8, Samuel, para mim, por favor, desse mesmo capítulo. Então contornaram a Mícia e desceram a Troas. Está na terceira pessoa. É o narrador contando. Vai para o 9. Agora pula para o 10. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos, ele se incluiu. É algo maravilhoso, só para a gente deixar aqui esse ponto interessante, que ele se inclui na narrativa. Agora não é como lá no começo de Lucas, o teólogo, eu procurei saber, eu pesquisei. Não, agora ele não pesquisou e procurou saber, agora ele estava na narrativa. Então isso é muito interessante para o nosso desenvolver. Cidade de Filipos, presos após expulsar o espírito de adivinhação, e chega até esse ponto. Eles estão presos e ali tem o carcereiro. São 3 cenários ali, né? Paulo e Silas, os outros presos e o carcereiro. Vamos olhar um pouquinho para a questão do carcereiro. A mensagem é muito clara. No verso 31, a gente já cansou de ouvir isso. Cansou é uma palavra até um pouco não agradável nessa questão, né? Já escutamos muitas vezes, mas se cansar não, porque não tem como se cansar disso. Que diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Escutamos, fica até bonito nos para-choques de caminhão, nos adesivos, nas portas de vidro de casa. Cansamos de escutar isso. Só que o título dessa mensagem, ela diz: a mensagem capaz de mudar caráter. O que tem essa palavra de tão maravilhoso que ela é capaz de mudar caráter? Daquela pessoa que a gente olhava para ela e fala: ó, esse daí não vai ter jeito. E essa pessoa, ela muda. Esse texto, ele me mostra justamente isso. A gente, muitas vezes, fica focando tanto em Paulo e Silas, que é maravilhoso. Realmente, no meio da tempestade, no meio do sofrimento, nos ensina que devemos orar, que devemos louvar. Ensinamento maravilhoso. Um dos vários ensinamentos, né, que Paulo passa para nós. Mas quando a gente olha para o carcereiro, a gente vê 3 situações, 3 instantes que o comportamento dele vai mudando de acordo que ele vai interagindo com essa mensagem. 3 estágios em relação à mensagem. Com a mensagem, crê no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa. Notem que enquanto indiferente à palavra, enquanto o carcereiro estava indiferente à palavra, ele se mostrou maldoso. No começo desse texto, nós vimos que a ordem foi vigiar. Lá no versículo, no primeiro versículo, no 24, fala: ó, os entregaram a mão deles e falou: vigia. Não precisa colocar assim, não. No 24 está dizendo: olha, vigia eles. Era só para vigiar. O carcereiro colocou no cárcere interior e prendeu pelos pés. Isso passa muito desapercebido para nós. Eu fui pesquisar qual característica era dessa cadeia. Irmãos, eles tinham sido açoitados severamente. O narrador, ele faz questão de colocar isso severamente, por um crime que nem existia. Severamente, eles estavam debilitados.
A prisão em Filipos, esse cárcere interior, era privado de luz, saneamento básico. Hoje em dia, uma cadeia, a gente já pode imaginar como é que era. Então, é um lugar escuro, úmido, frio, sem luz, necessidade nenhuma de manter eles ali, era só para vigiar. Maldade, uma pessoa mal, quando a pessoa está indiferente à palavra de Deus, à margem da palavra de Deus, não teve contato com a palavra de Deus, com a mensagem, ela é uma pessoa mal, maldosa, não se priva de fazer o mal, preso pelos pés pelo tronco. Isso era humilhante, era ultrajante. Eles não estavam totalmente vestidos. Quando prende pelos pés, irmãos, é como se estivesse na posição de isometria, com as pernas esticadas. Era para humilhar, era para ultrajar. Relatos de que o prisioneiro tinha câimbras insuportáveis. Imagina você ficar na posição com as pernas esticadas. Não tinha necessidade alguma de fazer isso. Ou seja, o carcereiro não se privou de fazer o mal. Não é uma pessoa maldosa. Uma característica de quem está indiferente à palavra de Deus. O carcereiro, ele foi displicente. Precisou de um terremoto. Ele estava dormindo, irmãos. Diz isso, a palavra diz isso. Precisou de um terremoto. O verso 27 vai falar isso, se vocês notarem. Acontece um terremoto não pequeno. O narrador fala um terremoto grande. Estava dormindo, mas não era para vigiar. O carcereiro não era para vigiar. Como é que vigia dormindo? Através das pálpebras? Estava dormindo. Ou seja, quando está indiferente à palavra de Deus, a pessoa fica displicente, maldosa, displicente. Característica de pessoas que estão à margem, indiferente à mensagem. Continuando, o carcereiro, ele seletivo. Quando ele acorda, a primeira coisa que ele olha, as portas estão abertas. Tantas outras coisas para anotar ali. Mas quando estamos à margem da mensagem, outrora, longe dos caminhos do Senhor, que ainda não teve contato com o Senhor, as pessoas, elas às vezes são seletivas, acabam não enxergando outras situações. Aquela questão de olhar o copo metade vazio. Não, o copo está meio vazio. Não consegue olhar que o copo está meio cheio. Se preocupa muito mais daquilo que está faltando e não daquilo que nós temos. Eu escutei algo maravilhoso nesse final de semana, que também foi falado isso na própria aula, na pregação de hoje também, que a questão de estar passando por alguma situação, por alguma tribulação, você está passando em alguma situação que não expõe tanta tranquilidade, não quer dizer que Deus não está conosco. Então a gente vê que não é nem só uma questão da pessoa que está à margem da mensagem. Ele também se mostrou precipitado. Ele viu a porta e tirou a espada. Vou me matar. Pessoas precipitadas, pessoas que não têm paciência, tantas pessoas sofrendo até com ansiedade, irmãos. O mal do século, pessoas que sofrem muito por aquilo que já passou, não conseguem esquecer o que passou, não conseguem lidar com aquilo que ainda está por vir. Calmar um pouco, não é o fim. Ele já desembargou a espada, ele ia se matar. O carcereiro podia não saber, ele precisava ser livre. Quando a gente olha para o texto, quem estava preso era o carcereiro, não era Paulo e Silas. Paulo e Silas era livre, ele não estava preso. Quem estava preso era o carcereiro. Pessoas às vezes que se pregam nisso, né, as ideologias de hoje em dia se prega isso, uma liberdade que traz um peso, traz um perigo. Depois, no futuro, se pega todo tipo de libertinagem, todo tipo de não sou livre, eu posso tudo, e traz tanto peso para a pessoa. Pessoas que estão presas a vícios, seja pornografia, seja idealismos, está preso. A pessoa acha que está livre, mas está preso. Por muito tempo também, eu até passei por isso, a questão do cigarro. Quando eu quiser parar, eu paro. Está preso, está nem enxergando. Aquele homem, ele nem sabia que ele precisava de Jesus, ele nem sabia que ele precisava da mensagem. Mas o interessante é que o barulho que Deus faz para ir de encontro a ele é maravilhoso.
não foi só para livrar Paulo e Silas. Pedro, uns capítulos antes, foi livre, sem barulho nenhum. Não foi isso? No livro de Atos, que nós escutamos aqui na pregação do pastor, no sermão, a igreja que conhecer, que a igreja estava orando e Pedro foi livre do cárcere. Chegaram lá, a porta fechada, trancada. Pedro não estava nem mais lá dentro. Pedro acabou sendo tirado do cárcere. Não precisava de terremoto. O terremoto não era para livrar Paulo e Silas, era para livrar o carcereiro. Era essa a questão. Um barulho para acordar, estava dormindo. Dormindo, presta atenção no serviço, dormindo no trabalho. Precisou de um terremoto. O segundo estágio em relação à mensagem é o carcereiro. Ele começou a se tornar, após ele acorda, ele começou a se tornar curioso ao ouvir o chamado. Paulo e Silas gritam para ele: não se mate. Grito. De repente, você que está ouvindo o som desse lugar, de repente pelo vídeo, ou passando pela rua, pode parecer que eu estou só falando aqui, mas hoje Deus está gritando para cada um de nós. Deus está gritando: ainda há tempo, não se mate, para de se matar, isso não vai levar a vida, para. Deus tem um plano na sua vida. E aquele carcereiro ficou curioso. Após o grito, ele passou a querer enxergar. Ele pede luz, no verso 29. Ele pede luz. Pode botar lá, Samuel, 29. Ele pede luz porque é uma prisão que está escura. Escura, já é escura. Depois ainda que passa o terremoto, ao carcereiro pediu luz. Já é um bom ponto. Quando Cristo começa a se achegar, a pessoa acaba vendo que está em trevas e pede luz. O carcereiro pediu aí para poder enxergar o cenário dele. Mas muitas das vezes pode ter uma pessoa pedindo luz, já não sabe o que fazer, está perdido. Pediu luz, o carcereiro entrou correndo, senso de urgência. É para hoje, senso de urgência. Igual eu falei aqui, quando quiser parar, eu paro. Não, é hoje. Tomar uma atitude hoje. Senso de urgência, está correndo. Olha como é que muda aquele camarada que antes era maldoso, era precipitado. Agora ele tem humildade, prostrou-se. Antes ele até foi a mais, maldade, prendeu pelos pés. Agora senso de humildade, prostra-se. No verso 29, uma nova visão, no verso 30. Olha como é que ele trata os prisioneiros. Senhores, mudou. Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Esse ser salvos aí, irmãos, não é dos magistrados, não. Os presos estavam ali. Paulo mesmo falou no versículo antes: estamos todos aqui. Se fosse com medo do magistrado, pessoal, é o seguinte, vai todo mundo para dentro da cela de novo. Está preso. Não era dos magistrados. Ele entendeu do que ele precisava ser salvo. Quando começa a pintar essa curiosidade pelo Evangelho, o pessoal começa a olhar e fala: não é possível. Esse homem estava aí preso, amarrado pelos pés, todo machucado. E agora ele que está me salvando, eu quero isso também. Curiosidade. O carcereiro começou a ficar curioso. A nova visão, a porta que for aberta, não foi somente a do cárcere. Aquele terremoto, ele não abriu só o cárcere. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Não foi só a porta do cárcere que foi aberta. O terremoto não teve nada a ver com a prisão, irmãos. Deus poderia livrar Paulo e Silas sem fazer barulho nenhum. Não foi para Paulo e Silas. Aquele terremoto ali, aquele barulho todo, o barulho que estava acontecendo, às vezes, na vida das pessoas, Deus levando a gente em situações, colocando a gente no meio de terremoto, às vezes, até cárcere, né? Às vezes a gente passando por situações difíceis, severas, né? Assim como
verdadeiramente agredidos, o nosso comportamento pode mudar a vida de quem está à margem, quem está indiferente à mensagem. Pode ser a porta, o começo para uma pessoa querer ouvir a mensagem. Até então eles não tinham ouvido a mensagem, até esse momento aí não tinham ainda sido pregado. Esse verso aí é o verso 30, no verso 31, que acontece a mensagem. Tudo que aconteceu antes foi um preparo para esse momento. Deus tem trabalhado para chegar até o perdido. E somos nós, somos os Paulo e Silas. Vai ser cadeia, vai ser terremoto, vai ser açoite. Aonde Deus vai levar nossas vidas? De repente, uma viagem para ir até a casa da filha. De repente tem alguém lá precisando ouvir a mensagem. Deus ele vai colocar a gente onde tem que colocar. Seja por cárcere, seja por terremoto, o barulho todo. Tem alguém às vezes precisando, talvez está alguém dormindo. E o barulho todo que está acontecendo na sua vida é para acordar o carcereiro. Quem é esse carcereiro? Está por aí. Deve ter um monte de carcereiro nessa rua aqui, na redondeza. Temos que fazer barulho. Agora muda. Ele ouviu a mensagem. No verso 31, 30, acontece a mensagem, ele ouve a mensagem. Olha como é que muda o caráter. Aquela pessoa maldosa, precipitada, olha como é que muda o caráter. Porque se ele tivesse parado até ali na mensagem, não aconteceu ainda nada. Ele só está curioso. É quando a mensagem é pregada, quando ele ouve a mensagem, olha o que acontece com o carcereiro. O carcereiro passa a ser ouvinte. Aí fala, mas ele já ouviu o chamado? Não, até então não. Quando ele entende, ele realmente passa a ser ouvinte. Mas irmão, não estou entendendo, ele ouviu, mas não é ouvinte? Como assim? A Bíblia às vezes tem essas coisas, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Jesus falando. Ele passa a ouvir a voz do Senhor. Estamos nesse estágio. Somos ouvintes. Nós ouvimos a palavra do Senhor aqui toda quinta, todo domingo, de manhã. Temos ouvido realmente a palavra do Senhor? Ou só temos escutado, só estado aqui? Porque se ouve a palavra do Senhor, temos que obedecer, temos que seguir. Olha só que exemplo que esse carcereiro lhe dá agora, que ele passou a ser ouvinte. Ele passou a fazer o que se espera de quem é ouvinte, prontidão. Ele não esperou até de manhã. Olha no verso 33, coloca aí, Samuel, verso 33. Ele não esperou de manhã. Irmãos, foi uma noite agitada para esse carcereiro. Agitada. O plano de salvação todinho numa noite. Que noite agitada, hein? É para não esquecer mesmo uma noite dessa. Dormiu no trabalho, acordou com um terremoto, quis se matar, ouviu a palavra de Deus, foi salvo. Aí foi para casa e a família toda batizada. Que noite maravilhosa. Terminou bem, né? Que noite maravilhosa. Ele não espera até de manhã. Eu acho legal o narrador, ele faz questão de colocar. Ele faz questão de colocar isso. Naquela mesma hora da noite. Ele faz questão de enfatizar isso. Agora. Não, mas eu não fiz teologia ainda. Não, porque quando eu parar com essa mania, quando eu parar com isso que eu estou fazendo de errado, não. Imagina, o irmão Kleber me abençoou muito na minha vida. Que mecânico de mão cheia. Levei o carro lá, resolveu rapidamente. Imagina, irmão Kleber, se eu virasse e falasse, irmão Kleber, eu vou levar o carro para o irmão, mas deixa eu só consertar isso que está quebrado aqui, aí eu levo lá para o irmão. Não faz sentido, irmãos. Não faz sentido. Eu não entendo de carro. Quem entende de carro é o irmão Kleber. Se o carro está ruim, é lógico, irmãos. Quem é que entende de ser humano, irmãos? Quem entende de ser humano é quem inventou é quem entende.
Quem criou, quem tem o manual é Deus. Se o problema está no ser humano, é com Deus que tem que levar para Deus, resolver. É simples, é lógico. Depois que fala assim, a gente fica assim, é lógico. Quem entende é Deus, irmão, não tenta curar, não, eu vou consertar isso aqui antes, não, dá ruim, leva para quem entende. Irmãos, ele é técnico. Aí não, que eu estou com um problema aqui na aparelhagem de som, eu vou consertar, eu levo lá. Não, chama o técnico antes. Prontidão na mesma hora. Olha como é que esse carcereiro muda. Ele passou a ter bondade, lavou as feridas. O Paulo e Silas já tinha ferida antes. Aconteceu algo que esse homem mudou. Ninguém pediu, não acontece assim, e mandaram ele lavar as feridas, não. O narrador é muito detalhista. O narrador da história fala que ele lavou as feridas. Ele não mandou, ele lavou as feridas. O narrador coloca. Bondade, passou a ter bondoso. Aquela maldade acabou. Isso é só a mensagem do Senhor para fazer isso no coração de uma pessoa. Ele passou a ter misericórdia, serviu-lhes refeição, foi além do que estava vendo. A ferida é notória, está ali, ele está vendo, né? Se tem ferida, tem que ter remédio. Agora não, ele foi além. Acho que eles estão com fome. Olha como é que muda. É isso que o mundo espera da gente, irmãos. Se somos ouvintes da palavra de Deus, se obedecemos a voz do Senhor, se reconhecemos a voz do Senhor, temos que ser misericordiosos. Mas as boas obras não salvam. Mas as boas obras fazem parte dos salvos. Os salvos fazem boas obras. Temos que ser misericordiosos. Compromissado. Foi batizado. Que noite agitada desse homem. Foi batizado. Compromisso. Ser diligente com as coisas do Senhor. Não é uma coisa só mística, não. Não, eu vou aceitei a Cristo, estou andando no caminho e a palavra de Deus vai entrando na minha mente. Não, vai ler. Ler, colocar um propósito no seu coração, cumprir esse propósito. 10 minutos por dia, 1 hora por dia, vou ler, vou orar. É mecânico mesmo. O espiritual, o que acontece é pós a leitura. Mas é mecânico, é sistemático. É começar a fazer mesmo. Como? É agora. Na mesma hora, né? Nos pegou bem cedo. É mecânico. Não, mas eu gosto muito do instrumento. Eu quero tocar igual uma selva. Então vai pegar o instrumento e não tem o místico, não é isso. Não é isso. É treinar. Chega a ser até falta de consideração. Né? A pessoa estuda tanto para poder tocar e eu sempre quis, irmão, aprender o instrumento. Eu não tenho paciência de ficar meia hora treinando. Não é tocar nunca, acorda. Eu não mereço tocar. Quem não consegue ficar meia hora treinando não merece. Não tem como falar, eu vou falar com o irmão Diogo, eu gosto dele, coitado, ele queria aprender, não queria nada, irmãos. Quem quer faz, não queria. Então não é justo eu não ter compromisso de fazer. Alegria, a sua casa, a alegria era tão grande, irmãos, tão grande que a família se alegrou. Imagine se eu chego de madrugada em casa, acordou todo mundo e o povo ficou alegre. Tenta acordar seu cônjuge domingo de manhã. Acordou a casa toda. Foram tomar um banho gelado, foram batizados, ficaram alegres. Alegria contagiante, irmãos. Olha como é que mudou esse homem. Que mudança de caráter. Alegrou-se. Sinceridade. Olha no verso 36. Bora no 36, meu Samuel. Ele foi além. Mandaram ele vigiar, ele foi lá e fez maldade. Agora não. Falou para o carcereiro, vai lá e solta. Os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam postos em liberdade. É só isso. Não tem que. Agora é sincero. É só passar o que é a ordem. Não precisa fazer maldade, ruindade com os outros. Muda o caráter. O caráter mudou. Pessoa sincera.
O carcereiro agora era um salvo, era esperado o caráter de Cristo nele. É isso que a mensagem faz. A mensagem de Deus, ela chega até o nosso coração e nos mostra o que nós somos por dentro. Falhos, insuficientes, mas ela não nos deixa ali. Elas falam, a palavra de Deus, ela mostra que nós somos falhos, mas que temos a Jesus Cristo. Ela nos traz para Cristo. Então é maravilhoso. Ela não só fala você é errado, ela não para aí. Ela fala tem salvação. Você está perdido, mas tem salvação. Todos pecaram, instituídos estão na glória de Deus, né? Se parasse aí, era terrível. Mas temos uma boa notícia: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Conclusão: Deus é capaz de mudar caráter. Talvez todo esse barulho é para chamar sua atenção, acordá-lo. Talvez já até somos ouvintes, mas precisamos sempre mudar alguma coisa, irmãos. Todo mundo precisa sempre mudar alguma coisa. Quem sabe ser um pouco mais sincero, até consigo mesmo, ser bondoso. Bondade tem que acompanhar o ouvinte da mensagem. É isso que o mundo espera de nós, é isso que Cristo espera de nós. Sermos bondosos, misericordiosos, cuidar das feridas da igreja, do povo, misericordiosos. É isso que esperam de nós. Aplicação: não importa se sua prisão é igual à do carcereiro, uma prisão sem grade. Ele estava preso, ele estava perdido. Tanto é que ele fala que vai ter que se fazer para ser salvo. Ele estava perdido. Não importa se a prisão é essa. Não importa se está ferido pelos açoites ou humilhado pelas câimbras devido a estar amarrado ao tronco. Assim como Paulo e Silas, também não importa. O encontro daquela noite ali foi em 3 esferas. Foi com Paulo e Silas, foi com o carcereiro, ou ainda somente escutando, pois está preso. Literalmente, pessoas que não sabem nem que está preso, sabe? A pessoa não sabe, nem se identifica. Não sou mal, também não sou igual Paulo e Silas. Está ali no meio, ouvinte, está ouvindo, né? Ouvinte não está ouvindo. Tem diferença. Está só ali no meio, não importa. Aquele terremoto ali chegou para salvar, para libertar todos eles. Uma única opção, e a única opção é ouvir. Hoje Deus te faz um convite. Qual o convite que Deus faz hoje? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Eis que estou à porta e bato. Se abrir, entrarei e cearei contigo. Deus ele está à porta, irmãos. Seja para poder nos enviar, que possamos entender que a nossa oração, o nosso louvor, até no meio do cárcere, ele pode ser um potente evangelismo. Tem pessoas que estão observando, cada um de nós, somos missionários, estamos levando a mensagem. Nem sempre estaremos numa festa de rúpsia, né? Igual em Caná da Galileia, vendo milagre, vendo água virar vinho. Nem sempre, irmãos, nem sempre. Na verdade, a vida do crente ela se resume mais à luta do que em momentos de bonança. Porque eu escutei isso, achei muito interessante. O mundo, irmãos, para nós é como se fosse a gambiarra. Gambiarra que a gente faz em casa. A gambiarra, ela não é para ficar para sempre. Se aqui fosse maravilhoso a esse ponto, a gente não queria nem ir para outro lugar. Vamos ficar por aqui mesmo. Igual o deserto para Israel. Se o deserto fosse maravilhoso, a gente ficava lá mesmo. Para que entrar? Para que lutar? Para conquistar Canaã? Nós temos um lugar, nós temos uma trajetória. Vivamos aqui da melhor forma possível com Cristo. Que possamos louvar em momentos de luta, que possamos levar a mensagem dele, a mensagem única que transforma caráter. É o livro que mais transforma vidas no mundo inteiro. Tem pessoas precisando, tem pessoas que nem sabem que estão precisando. Temos a palavra que liberta, que possamos estar levando a palavra dia após dia e
pregar o Evangelho a toda criatura. Louvemos ao Senhor. Possamos estar orando, convido os irmãos a fechar seus olhos. Senhor Deus, amado Pai, Deus de amor, Deus de poder, exaltado, magnificado seja teu santo e poderoso nome, Senhor. Pai querido, que essa palavra, Pai, possa encontrar lugar especial, Pai, em nossos corações. Continua ministrando nossos corações ao longo dessa semana e no final desta noite, Pai. Que aquilo onde a minha capacidade, Pai, não permitiu chegar, Senhor, que o Teu Espírito Santo complete, Pai, no coração de cada um, Pai. Que possamos estar honrando o nome que levamos, Pai, o santo e poderoso nome, Pai, que é o Teu, Senhor. Pai, que Ele nos dê força, Pai, esteja conosco, nos dê sabedoria, nos dê uma palavra, Pai, e intrepidez para anunciar, Pai, que se queremos do Senhor, será salvo cada um de nós e as nossas respectivas casas, Pai. É a nossa oração, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus pela palavra que foi pregada. Amém? Amém. Deus é bom demais. Deus tem nos abençoado. Temos ouvido ministrações maravilhosas. E Deus tem falado ao meu coração. E creio que tem falado ao seu coração também. Vamos louvar a Deus agora. Uma canção. Rompendo em fé. Glória a Deus. Vamos voltar aqui à igreja na quinta-feira que vem, às 7h30 para o nosso culto de oração. Então você é convidado a se unir a nós em oração também, quando oramos pelos enfermos, oramos pelas pessoas que, quando chega ao nosso conhecimento, a necessidade, temos orado. Creia que você tem sido motivo de nossa oração.